Diane, hoje é quinta-feira, 22 de maio de 2025, meia-noite e 19. Você consegue perceber, eu estou vestido de Mickey Mouse e hoje eu vou contar uma pequena história que aconteceu alguns dias atrás. Primeiramente, vamos ter um pouquinho de contexto de duas coisas. Se eu pareço como se eu acabei de ser atropelado por um caminhão, é porque eu tô com um resfriado, a minha voz também tá um pouco zoada, eu acho. Eu até ia gravar ontem, mas ontem eu tava pior. Mas, enfim. Eu trabalho em mercadinho. Nesse mercadinho, dentro de um condomínio. E até mês passado, eu trabalhava com uma moça que eu vou chamar de Laura. E aí eu trabalhava com a Laura, a gente já nos primeiros dias já começou a conversar bastante, a meio que se entreter ali, bastante fora do trabalho e tal, tipo, eu ficar conversando, se conhecendo e tal. E aí teve um dia, já nessas primeiras 2 semanas, talvez, que a gente começou a trabalhar, que tinha aparecido uma outra moça, outra moradora desse condomínio, que eu vou chamar de Cheryl. E a Cheryl tinha aparecido e ela tava com uma camiseta do The Smiths, a banda The Smiths. E era do álbum Meat is Murder, o Carne é Assassinato. Que tem o nome The Smiths e aí tem 4 imagens iguais de um cara com um capacete e tal. E aí eu instintivamente tinha falado, nossa, camiseta maneira e tal. E a Laura também tinha falado, nossa, eu ia falar isso a mesma coisa e tal. E a Cheryl começou a aparecer mais recorrentemente, ela começou a aparecer mais. E a gente falava de música, falava de filme, às vezes falava de livro. Mas ela começou a conversar muito facilmente com a Laura. Principalmente porque as duas têm uma coincidência muito engraçada. Ambas têm um gato chamado Lana. Lana com referência a Lana Del Rey. Ambas são fãs da Lana Del Rey, claro. Mas elas começaram a conversar ali bastante. E eu não lembro exatamente como, mas o assunto Madame apareceu. Madame, ou Madame Satã, ou Madame Underground, como eles se chamam hoje em dia, é uma balada aqui de São Paulo. Balada onde o tema inteiro da balada é música gótica, cultura gótica em geral. Bom, é basicamente um centro de encontro para góticos. E é um lugar bem legal. Eu já tinha ido, eu fui com um amigo meu, que o Cavalo, esse não é o nome dele, claramente, mas eu nem sei se ele lembra que esse é um apelido dele, mas vou chamar aqui ele de Cavalo. Eu já tinha ido com ele, que é um cara que eu já estudei com ele há muito tempo atrás, no ensino fundamental, e a gente não se via faz anos. E aí ele tinha falado, porra, vamos se encontrar e tal, vamos numa balada. Eu não sou muito de balada. E aí, mas isso há 2 anos atrás, em 2023, eu tava descobrindo muito sobre música gótica. Porque eu me interesso muito por história, me interesso muito por conhecer todos os tipos de música em geral. Então eu tinha pensado, eu não escuto muita música gótica. O porquê não tentar, o porquê não descobrir mais sobre isso. E ali em 2023 eu descobri muita música gótica, principalmente no final dos anos 70 para começo dos anos 80. Muito de New Wave também. E aí eu tava interessado nessa balada, no Madame. E aí
ele falou, pô, eu já queria ir lá também, vamos lá. A gente tinha ido, foi legal, só que essa foi a única situação, o único momento onde eu tinha ido pra lá. Até que. Desculpa. Até que a Cheryl e a Laura começaram a falar, nossa, a gente tem que ir pra lá e tal, porque é, a gente tem. é, a gente tem. A gente gosta do mesmo tipo de música, tal, seria tão legal ir pra lá. Só que é tipo um vamos marcar, sabe? Isso meio que. Na minha cabeça, eu não imaginava que ia acontecer tão facilmente. Talvez fosse, talvez não, enfim. E aí, a Cheryl aparecia lá no mercadinho e cada vez mais as duas falavam sobre isso. Então, foi cada vez se tornando mais real. Até que o Madame, eu sigo o Madame no Instagram, e eles tinham postado lá, olha, tal dia, tal sexta-feira, vai ter um evento especial aqui. A gente vai tocar, eles têm 2 pistas lá. E aí na pista 1 vai estar tocando New Order. New Order, não sei se você sabe, mas nos anos 80, 70 para 80 tinha uma banda chamada Joy Division. E aí o Ian Curtis, que era o vocalista, ele morreu. E aí os membros se juntaram e criaram uma outra banda chamada New Order. Talvez você conheça a música Blue Monday, que é bem famosa. Então na pista 1 ia estar, eu acho que ali para 1h30, 2 horas da madrugada, ia estar tocando New Order. E na outra pista, mais ou menos nesse mesmo horário, ia estar tocando The Cure. The Cure, que é uma das minhas bandas favoritas. Eu imagino que você também já conheça ao menos 2 músicas do The Cure, Boys Don't Cry e Friday I'm in Love. Essas 2 são bem conhecidas. Você não precisa ser gótico pra conhecer essas músicas, mas há 2 anos atrás, quando eu fui descobrir mais de música gótica, eu já sabia que eles eram uma banda grande nesse gênero. Então eu tinha dado um pouquinho de exclusividade para eles, no sentido de eu vou escutar todos os álbuns. Se eu for me interessando, eu vou escutar um por um. E aí eu tinha começado pelo primeiro deles, que é o Three Imaginary Boys. Depois que lançou nos Estados Unidos, foi renomeado para Boys Don't Cry. Inclusive esse single não tem no álbum original. E depois foi para os outros álbuns, 17 Seconds, o Faith e tal. E aí eu fui gostando bastante da banda. E então já era um diferencial de eu não tava tão interessado assim em ir, agora eu tô porque tá tocando uma das minhas bandas favoritas. E aí o dia foi chegando, a gente realmente falou, a gente vai lá, vai ser divertido, vai ser legal. Só que uma coisa que eu não tinha contado para Cheryl e nem para a Laura é que na minha bolsa tinha uma fantasia do Mario, porque eu pensei, vai ser engraçado se vestir de Mario e foda-se, vai ser engraçado. Só que no caminho inteiro eu tava em silêncio, porque eu não queria deixar essa informação vazar em nenhum momento. E aí a gente foi de metrô. No meio do caminho a gente tinha comprado um energético lá. Foi basicamente a única coisa que eu bebia, a não ser água. A gente chegou lá, super maneiro e tal, já lembrava como é que era. E aí eu desci no banheiro, me vesti de Mario, as duas ficaram, ele tá de Mario e tal. E o conceito é tão idiota, mas eu acho tão engraçado de tipo, o lugar inteiro são pessoas, tipo, é basicamente a moda que você se espera de um monte de pessoas góticas. É muito couro, é muito preto, algumas pessoas usam spikes e tal, algumas pessoas têm um cabelo mais punk, assim, e etc.
e do nada tem um cara vestido de Mario, cara de vermelho e de azul, enquanto tá todo mundo de preto. E aí, cara, eu lembro que quando eu subi as escadas, lá depois de ter saído do banheiro, maluco, tava todo mundo olhando pra mim, tipo, caralho, tem um Mario, e foda-se, tem um Mario, e foda-se. E tipo, não era tipo, tem o Mario e tem o Luigi. Tem o Mario, o Luigi, a Princesa Peach e o Toad. Não, era só uma unidade de Mario. E foda-se. E eu lembro que eu tava rindo muito internamente de caralho, eu realmente estou de Mario e foda-se, eu tinha achado muito engraçado. Mas a noite foi muito divertida. A gente chegou, eu tinha me trocado, depois elas foram pegar uns drinks. E aí, no momento que a gente saiu dos drinks e foi pra pista, eu basicamente só fiquei na pista. Tipo, sei lá, da meia-noite e pouco até as 4h30, eu tava só na pista. Tocou várias músicas assim do pop dos anos 80, porque naquela pista era pop wave, né? Então tinha bastante. Tinha tocado Don't You Want Me Baby do Human Lead. Tinha tocado. Puta, o que tinha tocado? Tinha tocado Take On Me. Tinha tocado um monte de música assim, pop dos anos 80. Tinha tocado Madonna, inclusive. Putz, eu não vou lembrar qual era a música agora da Madonna. Mas. Era Holiday? Não era. Mas enfim, tinha tocado um monte de música pop. E depois tinha tocado The Cure, e aí foi super legal. Vieram umas pessoas falar: Mario, que legal. Veio uma moça, inclusive, ela falou: nossa, eu gostei muito da sua fantasia. Veio, me deu um beijo na bochecha, e 2 segundos depois ela foi beijar uma outra mulher. Whatever, mas foi interessante. Teve um cara que tinha uns amigos que eles estavam fazendo um círculo ali, e aí era tipo, às vezes ia um cara e dançar no meio, e aí eles uou, e até que uma hora eles me chamaram, e aí eu comecei a dançar, e a minha bunda estava claramente direcionada ao pinto de um dos caras, super legal. Desci até o chão. Teve isso, quando começou o The Cure, teve um cara que tava lá, tava com um amigo dele, e aí ele começou a dançar com a gente tava cantando e tal, e ele do nada falou: nossa, muito legal sua fantasia de Luigi. Daquele momento em diante a gente quase não se separou, porque esse cara, ele aparentemente é muito conhecido lá dentro do Madame, ele aparentemente é amigo dos DJs e do pessoal lá, ele é bem conhecido. E aí ele basicamente ficou com a gente e o amigo dele também. Teve uma hora que ambas a Sharon e a Laura tinham sumido. Elas saíram 2 vezes. Na segunda vez foi um pouquinho mais longo, eu tava até meio preocupado, porque eu pensei, tá, a pista aqui é teoricamente o nosso ponto de encontro, mas elas estão demorando muito, então se eu sair do ponto de encontro, fodeu. Mas e se acontecer alguma merda, eu vou ter que procurar elas. Mas no final das contas, elas só estavam tendo uma missão secundária, porque elas contaram as histórias lá e etc. Mas eu acho que elas encontraram um dos sócios, e aí o sócio derrubou a bebida nelas, sei lá, elas tinham contado, só que elas estavam meio bêbadas, então tava meio difícil de se entender. Mas foi super legal, as músicas, na verdade eu esperava até um pouco mais, tocar um pouco mais do The Cure, foi pouco, até eu achava que ia tocar um pouco mais, mas foi super divertido, as pessoas vieram falar do Mario e etc. Inclusive, eu salvei isso porque hoje em dia existem sites onde você consegue baixar esse tipo de coisa, mas o Instagram oficial do Madame tinha postado: nossa, a gente tá aqui na pista 2 tocando The Cure e do nada tem o Mario. E aí eu apareço ali. É difícil de ver porque era a filmagem do celular apontando por um negócio, uma pista que é escura, só tem umas luzes aqui e ali, então é difícil de se enxergar. Mas eu estou ali no meio
do vídeo, que é muito legal ter sido postado por Madame Oficial. E aí, diferente da vez que eu tinha ido pro Madame, no Madame, com um cavalo, dessa vez eu fui até o horário acabar, que são as 6 da manhã. E aí a gente saiu de lá às 6, pegou um Uber, eu cheguei às 6h30 em casa, capotei e tive que trabalhar no dia seguinte, tive que trabalhar no sábado, olha só. Estava um pouco com sono na hora que eu fui trabalhar, mais ou menos eu não estava de ressaca ou nem nada, porque eu já não bebo e trabalhar de ressaca seria uma merda. Então, ao menos eu não, sei lá, não bebi nem nada. Mas foi super divertido ter ido para uma balada gótica de Mario. Diane, hoje é quinta-feira, 22 de maio de 2025, meia-noite e 35. Obrigado por ouvir.